E é com muita alegria que nós vamos apresentar essa experiência exitosa chamada Noite do Cuscuz da EJA. Então, eu quero já iniciar com os slides dizendo que essa noite ela possa nos inspirar, nos motivar e nos alimentar com a certeza que a educação de jovens e adultos, ela precisa ser feita com sentidos e significados, valorizando principalmente os sujeitos da EJA que chegam até as nossas escolas. Pode passar, querida. Aí está a nossa temática, Noite do Cuscuz da EJA. Ela é a terceira Noite do Cuscuz da EJA. Nós começamos lá em 2023. Nós tínhamos 21 escolas em 2023 que participaram. 2024 aumentamos para 25 escolas e esse ano nós estamos com 30 escolas participando da Noite do Cuscuz da EJA, ou seja, nós tivemos um aumento significativo nas matrículas da EJA, justamente pelo fato da forma como nós estamos fazendo a educação acontecer no ambiente escolar. Pode passar, amiga. Como é que funciona e funcionou essa ação Noite do Cuscuz da EJA, tá? Todo ano nós elaboramos, enquanto coordenação, uma temática e ela sempre está alinhada ao projeto bimestral. A Noite do Cuscuz da EJA, ela está dentro da proposta do tema gerador 2 do nosso município, que é sustentabilidade e cultura de paz. Então, nessa temática bimestral, nós trouxemos, né, essa proposta da terceira Noite do Cuscuz da EJA com o tema do milho à mesa, sabores, cultura e sustentabilidade. E para que isso? Para mostrar, através do cuscuz, que é a nossa identidade, né, hoje, patrimônio, né, imaterial e cultural nosso, do Brasil, uma forma de trazer, no período junino, Campina Grande, sediando o maior São João do mundo, não poderia ser diferente dentro das escolas, a gente trazer uma temática alinhada à cultura da nossa cidade. Pode passar. E o público que nós atingimos aí foram todos os estudantes da educação de jovens e adultos e também do PBA. Nós temos também, além das nossas turmas de EJA, 3 turmas do PBA que estão concluindo, que foi da nossa pactuação em 2024. Nós somos um dos primeiros municípios, né, que pactuamos a inclusão turmas do PBA. Usamos também, como a Edilma bem falou anteriormente, o saldo remanescente também do PBA. Qual é o objetivo dessa ação pedagógica, né? Em primeiro lugar, foi justamente fazer com que todos os estudantes participassem desse momento pedagógico e cultural, trazendo, né, para eles sentido e significado, como eu já bem disse, e também relembrando as questões alinhadas ao nosso tema bimestral, né, que era sustentabilidade, ou seja, todos os professores elaboraram seu plano de aula a partir da sustentabilidade, trazendo o milho como carro-chefe e o cuscuz, tá? Então, dentro dessa proposta, eles elaboraram receitas, né, que vão culminar no e-book da EJA, que está sendo um sucesso. Pode passar. Os objetivos também específicos, esses aí, eles foram inscritos, alinhados também dentro do nosso município. Nós temos na Secretaria Municipal da Educação uma equipe pedagógica muito bem preparada, né? E nós temos uma ferramenta que foi criada pela equipe pedagógica, tá? Chamada MAP, tá? Dentro desse MAP, nós elaboramos um mapa de rede, que estão lá os objetos de conhecimentos que a gente vai utilizar no segundo bimestre, tanto para o regular como para a modalidade da EJA. Ou seja, não muda-se as habilidades, mas a gente traz as habilidades do regular que se adequam mais à EJA. E dentro desse contexto, nós elaboramos os objetivos específicos da Noite do Cuscuz da EJA, alinhado às habilidades que estão lá na BNCC, tá certo? Pode adiantar, amiga.
como foi que se desenvolveu? Então, depois que a gente elaborou a proposta, né? Vimos os objetivos específicos, aí agora a gente faz mensalmente as formações continuadas com nossos professores. Então, todo mês nós temos uma formação em que nós trazemos todos os professores do ciclo 1 e 2, 3 e 4 e também PBA. A do PBA a gente faz a parte, porque a gente já faz a deles com outra pegada mais dentro desse contexto da Noite do Cuscuz da IJA. Então, o que foi que nós realizamos dentro da formação? Que eles iriam produzir dentro das salas de aula receitas alinhando aos componentes curriculares, ou seja, não era apenas trabalhar o milho, a sustentabilidade, uma receita do cuscuz, não, mas era trazer sentido e significado e também o conhecimento científico para a sala de aula. Então, nossos estudantes aprenderam a matemática, através das medidas, eles aprenderam ciência, através de alimentação saudável, eles aprenderam a história do cuscuz, a geografia do cuscuz, e, para nossa surpresa, também nós tivemos os professores, o engajamento dos professores de inglês, que traduziram algumas receitas que eles elaboraram na sala de aula. Pode adiantar. Então, nessa elaboração das receitas, o que foi que nos trouxe, assim, a maior satisfação é que dentro das 30 unidades escolares, nós temos 74 turmas de EJA, entre primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclo, e as 3 de PBA. Nós temos um total de 74 turmas de EJA. Desses 74 turmas de EJA, nós temos 1.580 estudantes. E agora, recentemente, recebemos também mais 20 estudantes do povo indígena Maraus, que são imigrantes da Venezuela. Eles não puderam participar porque eles só iniciaram agora, a partir de julho. Mas nós também já estamos passando todas as informações para trabalhar com eles. Então, resumindo tudo isso, elaboramos a proposta, falamos na formação, os professores foram para a sala de aula, pode ir passando, viu, amiga? Que eu estou olhando aqui até meu tempo. E dentro da sala de aula, eles começaram a elaborar, tá? A oficina que seria culminada, ou seja, seria apresentada na semana do cronograma, onde todas as escolas iriam apresentar a sua proposta, a sua receita, que tinha que ter a característica daqueles alunos lá que elaboraram, tá certo? Então, a gente fez um cronograma, elaboramos um cronograma do dia 3 ao dia 13 de junho. A gente teve uma média por dia de 3 a 4 escolas fazendo essa dinâmica de apresentação. E, gente, olhem, não é porque eu sou de Campina Grande, trabalho com a gente de Campina Grande, não, mas, olha, eu quero parabenizar os nossos estudantes, que, inclusive, estão assistindo essa live com os professores, tá? Estão prestigiando, assistindo. E eu quero dizer que tudo isso só aconteceu porque nós temos professores, gestores, técnicos, uma Secretaria da Educação que dá as mãos e coloca sentido dentro dessas aulas da EJA em Campina Grande. E os nossos estudantes que abraçam também e fazem valer. Então, o que foi que nós tivemos no final dessa culminância toda, né? Apresentações. A gente teve dança, a gente teve apresentação de cordel, a gente teve a apresentação das comidas, das receitas. A gente teve, vocês estão vendo uma foto que eu escolhi de uma escola, que eles fizeram, inclusive, um gráfico, onde essa pesquisa foi realizada dentro da própria escola. Qual era o sabor do recheio preferido deles para o cuscuz? E eles fizeram, né, isso de forma usando também o professor de matemática e o de artes. Então, eles se uniram, né? Houve aquilo que nós mais queremos que aconteça, a questão de usar a interdisciplinaridade dentro da EJA, que isso é muito importante. Eles entender geografia, ciência, história, matemática, a língua portuguesa, inglês, dentro de um contexto só. E tão bacana, tudo isso aconteceu na noite do Cuscuz da EJA. Então, no encerramento, que foi no dia 13, nós lançamos, né, o e-book, né, Sabores do Cuscuz da EJA. Pode passar.
Aí são alguns registros, né? Vocês imaginem a quantidade de fotos que nós temos. Olha, teve cuscuz que se destacaram. Eu vou dizer alguns aqui para vocês sentir curiosidade, visitar a página da Seduc no Instagram, procurar o e-book da EJA, dos sabores do cuscuz. A gente teve cuscuz na palha do milho, tá? Recheado com camarão. A gente teve um cuscuz com calda de banana, e que foi feito do reaproveitamento das cascas de banana, que era o cuscuz doce, com coco. Olha, é muito recheio. Eu só sei de uma coisa, que eu provei todos eles, viu? Vocês tenham certeza disso. Pode passar. E aí está, eu não sei se as meninas vão passar o videozinho, é bem curtozinho, tá? É um vídeo de Instagram, só para vocês terem noção do que aconteceu. Pode ser? Eu acho que acho que não vai rodar, Adria. Não? Pronto, não tem problema. Então, aí tá. É uma pena, mas vocês visitem a página para ver, tá certo? A noite do Cuscuz da Asia terminou nesse e-book. Ele tem lá mais de 60 receitas. Dessas 60 receitas, nós temos também uma receita que a gente colocou em Libras, porque nós temos 2 estudantes surdos, tá? Então, ela tem um áudio, você coloca lá, acessa o QR Code e vai estar a nossa intérprete de Libras explicando como é a receita do cuscuz. Então, em resumo, eu só quero dizer o seguinte, que dentro dessa proposta, né, pedagógica e cultural, que nós elaboramos com muito carinho, é o 3º ano, ela tem dado frutos maravilhosos. E esses frutos que saem da noite do Cuscuz da EJA, que é tão interessante, vai virar teatro agora no dia 12 de agosto. Vocês já estão convidados para conhecer, que é a 3ª Noite dos Talentos da EJA. Ou seja, eles agora vão sair das escolas e vão se apresentar no Teatro Severino Cabral, aqui em Campina Grande, tá? Com produções alinhadas agora ao tema do bimestre, do 3º bimestre, que é diversidade cultural. Então, se a Noite do Cuscuz da EJA já traz esse sabor delicioso, vocês imaginam que aguarda a Noite dos Talentos da EJA. E é isso, quero aqui agradecer a todos que estão acompanhando a live, né? Mais uma vez, a professora doutora Daniele, que coordena, né, esse programa de formação muito, muito especial, importante, né? A nossa professora Zara, da Secadi, eu tenho certeza que depois ela vai ver a live, ela disse isso para mim. Então, é uma pessoa que tem nos ajudado muito. Deixar uma mensagem aqui também para todos que estão nos acompanhando aqui em Campina Grande, que estão assistindo, nosso secretário Raimundo das Fora Neto, a equipe da Secretaria de Educação, e nossos professores, nossos gestores e nossos estudantes, que são o sentido de estarmos aqui aprendendo mais para ensinar a todos eles. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa frase que eu gosto sempre de dizer, que a EJA tem a missão de acolher histórias e transformar trajetórias. E é por isso que nós estamos aqui unidos, para mostrar que a nossa... Então, eu quero já iniciar com os slides, dizendo que essa noite ela possa nos inspirar, nos motivar e nos alimentar com a certeza que a educação de jovens e adultos, ela precisa ser feita com sentidos e significados, valorizando principalmente os sujeitos da EJA que chegam até as nossas escolas. Pode passar, querida. Aí está a nossa temática, Noite do Cuscuz da EJA. Ela é a 3ª Noite do Cuscuz da EJA. Nós começamos lá em 2023. Nós tínhamos 21 escolas em 2023 que participaram. 2024 aumentamos para 25 escolas e esse ano nós estamos com 30 escolas participando da Noite do Cuscuz da EJA, ou seja, nós tivemos um aumento significativo nas matrículas da EJA, justamente pelo fato da forma como nós estamos fazendo a educação acontecer no ambiente escolar. Pode passar, amiga.
Como é que funciona? E funcionou essa ação Noite do Cuscuz da EJA, tá? Todo ano nós elaboramos, enquanto coordenação, uma temática e ela sempre está alinhada ao projeto bimestral. A Noite do Cuscuz da EJA, ela está dentro da proposta do tema gerador 2 do nosso município, que é sustentabilidade e cultura de paz. Então, nessa temática bimestral, nós trouxemos, né, essa proposta da terceira noite do Cuscuz da EJA com o tema do milho à mesa, sabores, cultura e sustentabilidade. E para que isso? Para mostrar, através do cuscuz, que é a nossa identidade, né, hoje, patrimônio, né, imaterial e cultural nosso, do Brasil, uma forma de trazer, no período junino, Campina Grande, sediando o maior São João do mundo, não poderia ser diferente dentro das escolas, a gente trazer uma temática alinhada à cultura da nossa cidade. Pode passar. E o público que nós atingimos aí foram todos os estudantes da educação de jovens e adultos e também do PBA. Nós temos também, além das nossas turmas de EJA, 3 turmas do PBA que estão concluindo, que foi da nossa pactuação em 2024. Nós somos um dos primeiros municípios, né, que pactuamos a inclusão turmas do PBA. Usamos também, como a Edma bem falou anteriormente, o saldo remanescente também do PBA. Qual é o objetivo dessa ação pedagógica, né? Em primeiro lugar, foi justamente fazer com que todos os estudantes participassem desse momento pedagógico e cultural, trazendo, né, para eles sentido e significado, como eu já bem disse, e também relembrando as questões alinhadas ao nosso tema bimestral, né, que era sustentabilidade, ou seja, todos os professores elaboraram seu plano de aula a partir da sustentabilidade, trazendo o milho como carro-chefe e o cuscuz, tá? Então, dentro dessa proposta, eles elaboraram receitas, né, que vão combinar no e-book da EJA, que está sendo um sucesso. Pode passar. Os objetivos também específicos, esses aí, eles foram inscritos, alinhado também dentro do nosso município. Nós temos na Secretaria Municipal de Educação uma equipe pedagógica muito bem preparada, né? E nós temos uma ferramenta que foi criada pela equipe pedagógica, tá? Chamada MAP, tá? Dentro desse MAP, nós elaboramos um mapa de rede, que estão lá os objetos de conhecimentos que a gente vai utilizar no segundo bimestre, tanto para o regular como para a modalidade da EJA. Ou seja, não muda-se as habilidades, mas a gente traz as habilidades do regular que se adequam mais à EJA. E dentro desse contexto, nós elaboramos os objetivos específicos da Noite do Cuscuz da EJA, alinhado às habilidades que estão lá na BNCC, tá certo? Pode adiantar, amiga. Como foi que se desenvolveu? Então, depois que a gente elaborou a proposta, né, vimos os objetivos específicos, aí agora a gente faz mensalmente as formações continuadas com nossos professores. Então, todo mês nós temos uma formação em que nós trazemos todos os professores do ciclo 1 e 2, 3 e 4 e também PBA. A do PBA a gente faz a parte, porque a gente já faz a deles com outra pegada mais dentro desse contexto da Noite do Cuscuz da EJA. Então, o que foi que nós realizamos dentro da formação? Que eles iriam produzir dentro das salas de aula receitas alinhando aos componentes curriculares, ou seja, não era apenas trabalhar o milho, a sustentabilidade, uma receita do cuscuz, não, mas era trazer sentido e significado e também o conhecimento científico para a sala de aula. Então, nossos estudantes aprenderam a matemática, através das medidas, eles aprenderam ciência, através de alimentação saudável, eles aprenderam a história do cuscuz, a geografia do cuscuz, e
Para nossa surpresa, também nós tivemos os professores, o engajamento dos professores de inglês, que traduziram algumas receitas que eles elaboraram na sala de aula. Pode adiantar. Então, nessa elaboração das receitas, o que foi que nos trouxe assim a maior satisfação é que dentro das 30 unidades escolares, nós temos 74 turmas de EJA, entre primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclo, e as 3 de PBA. Nós temos um total de 74 turmas de EJA. Desses 74 turmas de EJA, nós temos 1.580 estudantes. E agora, recentemente, recebemos também mais 20 estudantes do povo indígena Maraus, que são imigrantes da Venezuela. Eles não puderam participar porque eles só iniciaram agora, a partir de julho. Mas nós também já estamos passando todas as informações para trabalhar com eles. Então, resumindo tudo isso, elaboramos a proposta, falamos na formação, os professores foram para a sala de aula, pode ir passando, viu, amiga? Que eu estou olhando aqui até meu tempo. E dentro da sala de aula, eles começaram a elaborar, tá? A oficina que seria culminada, ou seja, seria apresentada na semana do cronograma, onde todas as escolas iriam apresentar a sua proposta, a sua receita, que tinha que ter a característica daqueles alunos lá que elaboraram, tá certo? Então, a gente fez um cronograma, elaboramos um cronograma do dia 3 ao dia 13 de junho. A gente teve uma média por dia de 3 a 4 escolas fazendo essa dinâmica de apresentação. E, gente, olhem, não é porque eu sou de Campina Grande, trabalho com a gente de Campina Grande, não, mas, olha, eu quero parabenizar os nossos estudantes, que, inclusive, estão assistindo essa live com os professores, tá? Estão prestigiando, assistindo, e eu quero dizer que tudo isso só aconteceu porque nós temos professores, gestores, técnicos, uma Secretaria de Educação que dá as mãos e coloca sentido dentro dessas aulas da EJA Campina Grande. E os nossos estudantes, que abraçam também e fazem valer. Então, o que foi que nós tivemos no final dessa culminância toda, né? Apresentações. A gente teve dança, a gente teve a apresentação de cordel, a gente teve a apresentação das comidas, das receitas, a gente teve, vocês estão vendo uma foto que eu escolhi de uma escola, que eles fizeram, inclusive, um gráfico, onde essa pesquisa foi realizada dentro da própria escola. Qual era o sabor do recheio preferido deles para o cuscuz? E eles fizeram, né, isso de forma usando também o professor de matemática e o de artes. Então, eles se uniram, né? Houve aquilo que nós mais queremos que aconteça, a questão de usar a interdisciplinaridade dentro da EJA, que isso é muito importante. Eles entender geografia, ciência, história, matemática, a língua portuguesa, inglês, dentro de um contexto só. Então, bacana, tudo isso aconteceu na noite do Cuscuz da EJA. Então, no encerramento, que foi no dia 13, nós lançamos, né, o e-book, né, Sabores do Cuscuz da EJA. Pode passar. Aí são alguns registros, né? Vocês imaginem a quantidade de fotos que nós temos. Olha, teve cuscuz que se destacaram. Eu vou dizer alguns aqui para vocês sentirem curiosidade, visitar a página da Seduc no Instagram, procurar o e-book da EJA, dos sabores do cuscuz. A gente teve cuscuz na palha do milho, tá? Recheado com camarão. A gente teve um cuscuz com calda de banana, e que foi feito do reaproveitamento das cascas de banana, que era o cuscuz doce, com coco. Olha, era muito recheio. Eu só sei de uma coisa, que eu provei todos eles, viu? Vocês tenham certeza disso. Bem, o tema do encontro hoje é planejamento, organização da prática pedagógica. Pode passar, por favor. Esse módulo que vocês vão acompanhar no material, ele tem como objetivo, né, orientar, né, o formador, orientar o educador na elaboração e implementação de um projeto pedagógico que seja eficaz e que integre, né, sequências didáticas
ao projeto didático. Esse é o nosso objetivo maior. Especificamente, nós buscamos aqui nesse encontro compreender o planejamento pedagógico como um processo flexível e contextualizado. Eu ainda acrescentaria mais, interdisciplinar. Né? O planejamento pedagógico, ele passa a ser cada vez mais rico a partir do momento em que ele agrega aí outros professores, outras áreas do saber para discutir aquele problema, aquela temática que foi escolhida. Vejam aí o exemplo da Noite do Cuscuz, onde vários professores de várias áreas foram se integrando ao projeto. Também a gente vai discutir aqui o que é uma sequência didática. Eu acho que esse termo ele se espalhou rapidamente, né, pela educação brasileira, mas a gente precisa entender o que é sequência didática e como ela foi construída ao longo desses 20 anos, né? Esse conceito de sequência didática chega para nós aqui no Brasil a partir de 2004. E a partir daí, muita coisa foi dita sobre sequência didática e foi feita sobre sequência didática. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje. E, ao final, eu vou apresentar para vocês uma proposta de um projeto didático que você pode utilizá-lo como espelho, como uma referência para a sua sala de aula. Lembrando que é apenas uma proposta, porque você, professor, você que é educador, você tem total autonomia de construir um projeto de acordo com a sua necessidade e de acordo com a realidade da sua turma. A proposta aqui é apenas um caminho que nós estamos mostrando a você, tá bom? Ok? Então, vamos seguir. Pode seguir o slide. Então, como foi que nós organizamos a fala nesse momento? E também a fala do nosso material impresso, nosso material que vai compor, né, o curso. Organizamos em 3 momentos. Primeiro momento, nós vamos discutir o que é planejamento e como é que o planejamento da EJA ele é constituído. Esse é o primeiro momento de fala. O segundo, vamos discutir justamente sequências didáticas. E o terceiro momento, vamos apresentar a vocês uma proposta para a construção de um projeto didático. Pode seguir. Então, pode seguir. Então, vamos discutir agora o que é planejar. Eu gosto muito dessa frase. Planejar é viver com intenção. Das escolhas mais simples às decisões que mudam tudo. Gente, planejar é viver com intenção. Desde um café que a gente vai fazer de manhã para tomar, desde a escolha da roupa que a gente vai utilizar para sair, desde um planejamento de um casamento, planejar ter filhos, planejar comprar um imóvel, tudo isso é um planejamento envolvido em intenções. Nós temos intenções de acertar. Nós não planejamos para errar. Nós planejamos para acertar. Então, o planejamento, ele é essa ação de viver com intenção, agir com intenção nas nossas atividades. Pode passar, por favor. Então, nós vivemos antecipando possibilidades, organizando ações, tentando prever consequências. O ato de planejar é um modo de cuidar do que ainda não aconteceu. Veja bem, não aconteceu ainda, é um projeto, mas quando a gente senta para planejar, a gente senta justamente para tentar minimizar problemas, erros, dificuldades. Então, o planejamento ele é importante porque ele vai nos ajudar a prever aquilo que pode acontecer durante o percurso de aprendizagem ou percurso da vida. Então, imagina só, você planeja comprar uma casa. Então, a gente tem que planejar o nosso orçamento, planejar se temos condições de começar o financiamento e terminar esse financiamento. E caso aconteça algo no caminho, né, durante esse processo, será que a gente tem reserva, alguma reserva para que a gente não fique ali com saldo devedor? Então, o planejamento é cuidar do futuro. Isso é muito importante. E na educação, isso é também muito importante. Pode seguir. O planejamento, ele é uma ação individual, mas ele é também uma ação
coletiva e também histórica. Eu mostro a vocês aí um exemplo do que aconteceu no Japão em 2011, quando o Japão ele foi devastado por um terremoto que deixou mais de 18 mil pessoas mortas ou desaparecidas. Então, o Japão, ele assustou, né? Aquela tragédia que aconteceu no Japão assustou o mundo, porque de repente várias cidades no Japão foram devastadas. Pode seguir. Esse aqui que vocês estão vendo é o aeroporto de Sendai. O aeroporto de Sendai foi uma das cidades mais devastadas pelo terremoto no Japão. E o aeroporto foi devastado, como vocês podem ver aí. E isso impressionou. Mas o que mais impressionou o mundo, sabe o que foi? Pode seguir com o slide. O que mais impressionou o mundo foi que um mês e meio depois, o aeroporto já estava funcionando. Gente, o aeroporto tinha sido devastado. Um mês e meio depois, o aeroporto já estava funcionando novamente. E por que isso acontece? Porque o Japão, não é a primeira vez que o Japão passa por uma tragédia como um terremoto, um tsunami. O Japão já tinha planejamento, já tinha investimento em estrutura, investimento em tecnologia, investimento em pessoal. Então, o Japão ele já tinha um planejamento que ajudou a superar melhor essa tragédia de 2011. Então, não era o... Pode seguir com o slide, por favor. Então, esse fato nos ensina algo muito importante sobre planejamento. O planejamento não evita todas as dores, mas permite que a gente tenha mais condições de reagir a elas com clareza. Se isso vale para construir um país, vale e muito para a educação. Se o planejamento, a gente quando vai planejar, a gente planeja para dar certo, mas pode acontecer vários percalços pelo caminho. A gente não vai evitar no planejamento que as coisas deem errado. A gente não vai evitar que as coisas saiam dos trilhos, daquilo que a gente estava pensando. Mas quando a gente planeja, a gente tem condições de agir mais rápido, de buscar uma solução mais rápida ou uma solução mais assertiva para aquele problema que surgiu naquele momento. Eu tenho certeza que a Adria planejou algo muito bonito na cabeça, no papel, e no meio do caminho talvez muita coisa não deu certo, muita coisa não aconteceu como ela pensou, como ela planejou. No entanto, quando se planeja, a gente também planeja, a gente também prevê os fracassos. Quando a gente planeja, a gente também prevê as dificuldades e a gente, de certa forma, também se prepara para essas dificuldades. Pode seguir. Então, planejar não é garantido que tudo dará certo, mas é a melhor forma de minimizar erros, prever dificuldades e ampliar as chances de sucesso. Exatamente isso. A gente não planeja para que tudo dê certo ou que tudo saia de acordo com o que a gente pensou, mas que saia o mínimo possível dos trilhos, saia o mínimo possível da rota que a gente planejou. Então, planejar ele é essencial porque ela nos dá uma visão também das dificuldades. E quando a gente fala que planejar na EJA, por que é que precisa ser diferente? Bem, os estudantes da EJA, eles trazem suas trajetórias de vida que Vasconcelos diz que são trajetórias de vidas que foram interrompidas, né? Por diversas dificuldades. Todos nós aqui conhecemos as dificuldades que impediram um jovem de continuar seus estudos na idade certa. Todos nós sabemos quais são essas dificuldades. Então, esses jovens, eles vêm para a EJA com essas suas fragilidades também, com suas experiências de vida e também com uma multiplicidade de vivências. Então, a gente precisa considerar tudo isso quando a gente for falar com um planejamento na EJA. Uma segunda questão é a escuta ativa. Não dá para fazer um projeto
didático na EJA sem primeiro escutar as necessidades desses alunos envolvidos na EJA, que, diga-se de passagem, são jovens, adultos e idosos. Então, a gente precisa escutá-los muito, a gente precisa trazê-los para participar desse projeto, e o primeiro ponto é escutar eles. O que eles gostariam de saber mais? O que eles gostariam de aprender que eles não conseguiram durante a sua vida? Quais são as curiosidades desse público, né? Quais são as experiências que eles têm para compartilhar com o grupo? Então, escutar esse público é fundamental para se ter um bom planejamento. Uma outra questão são os objetivos. Quando a gente vai construir um planejamento na EJA, a gente tem que partir de objetivos que atendam aos interesses e às necessidades e expectativas desses estudantes, promovendo uma aprendizagem que dialoga com o mundo do trabalho, da cultura, da cidadania e dos direitos. Bem, trabalhar com a EJA é bem diferente de trabalhar com crianças. As temáticas são diferenciadas, porque esse público tem outras vivências, e só na escuta é que a gente pode realmente fazer um bom planejamento. Pode seguir, por favor. Existem 2 desafios que são fundamentais no momento do planejamento da EJA. Acontece também no planejamento do ensino regular, mas na EJA a gente precisa ter muita atenção a esses 2 desafios. O primeiro desafio é a falta de dados sobre os estudantes no ano letivo. Isso é muito comum. Os professores geralmente começam as aulas, começam o ano letivo sem ter nenhuma informação sobre esses alunos. O professor vai pegar uma turma, digamos, sei lá, 20 alunos matriculados, mas o professor está às cegas. O professor não sabe quem são esses alunos, não conhece o repertório sociocultural desses alunos, não conhece a formação desses alunos, em que eles trabalham, não conhece das suas histórias. Então, é muito difícil você fazer um planejamento sem você conhecer a turma. Por isso que o planejamento, ele nunca pode ser prévio, né? O planejamento ele vai se construindo no diálogo com os alunos. Então, quando a gente. Uma das soluções para esse déficit de informação que nós temos sobre os alunos é, por exemplo, no ato da matrícula. Quando esses alunos vão se matricular, seria muito bom, seria interessante que houvesse ali um instrumento para coletar mais dados e mais informações sobre esses alunos. Quem sabe um questionário sociocultural, econômico sobre esses alunos, para municiar o professor de mais informações sobre esses alunos. Porque quando o professor for para a sala de aula, ele já tem uma noção prévia de quem são esses alunos. É fundamental ter esse instrumento, essas informações. Como são alunos que estão em processo de alfabetização, não consigam ainda responder questionário, talvez uma entrevista, né, no momento da matrícula, seria muito interessante. Uma entrevista que fosse arquivada, esse material, que o professor tivesse acesso, para que o professor, ao entrar na sala de aula, não entre às cegas. Entre já com algumas informações sobre essa turma e, a partir de que ele entre na sala, vem o segundo slide, o próximo slide, que é um outro desafio que eu quero compartilhar com vocês. Existe um risco muito grande, que é o seguinte: uma coisa é você não ter nenhuma informação sobre os alunos. Isso é uma dificuldade que pode dificultar o planejamento também. Uma outra dificuldade é quando esse professor entra na sala de aula com o planejamento todo pronto. O planejamento do semestre todo já está pronto. Isso é muito ruim para eles já. Por quê, gente? Porque o planejamento ele é um processo dinâmico, inacabado e em constante elaboração. E mais, o planejamento ele é personalíssimo. Ele nasce do encontro entre o educador e aquele grupo específico de estudantes, com suas histórias, seus ritmos e interesses de aprendizagem. Por isso, não pode ser simplesmente um replicar de plano de aula ou um replicar de projeto. O que deu certo na turma passada, passou. Foi para aquela turma,
com aquelas características, com aquele perfil. Quando se pega uma turma nova, tem que se começar tudo de novo. Então, muitos professores ainda têm dificuldade de entender que o planejamento ele não é herdado de geração em geração. O planejamento não pode ser herdado da turma do semestre passado. Cada turma tem o seu projeto, cada turma tem o seu planejamento. O planejamento não pode ser algo herdado. Não é esse processo pronto. É um processo que vai sendo construído com os alunos ao longo dos anos. Eu costumo dizer aos meus alunos na universidade, eu entro com um pré-planejamento. Eu entro com uma ação na cabeça. Junto com esses alunos, é que a gente vai construir. Às vezes, o planejamento só fica pronto no final do semestre, no final da turma. E tudo bem, porque é assim mesmo que a gente faz. O planejamento ele é flexível, ele é dinâmico e ele vai se construindo no processo de conhecimento da turma. Pode seguir. Então, resumindo o que a gente falou até agora sobre planejamento. O planejamento é essencial. É uma ação essencial, tanto na vida quanto na educação. Planejar é cuidar do futuro, é prever dificuldades, é prever barreiras que irão surgir. Na EJA, o planejamento precisa reconhecer as trajetórias interrompidas e os múltiplos desafios dos estudantes. Deve partir da escuta ativa desses estudantes. E mais, o planejamento deve ser flexível, contínuo, adaptado e, acima de tudo, gente, o planejamento é personalíssimo. Não se herda um planejamento de uma turma para outra, ok? Tudo em cima, então vamos seguir com o próximo assunto. Dentro dessa nossa aula de hoje, que é sequência didática. Veja bem, pode passar, por favor, o slide. A sequência didática, esse nome que se popularizou na educação brasileira, na academia, esse conceito ele surge a partir desse livro, Gêneros Orais Escritos na Escola. Esse é um livro de Dawes e Chenoweth. Esse livro foi lançado em 2004, então tem mais de 20 anos aí que essa obra circula aqui. E o conceito de sequência didática vem desse grupo, né, o grupo de Genebra. E o que é sequência didática? O que é que o grupo define como sequência didática? Sequência didática é um conjunto planejado de atividades organizadas em torno de um gênero textual. É preciso grifar isso. A sequência didática ela é um conjunto planejado de atividades em torno de um gênero textual. Esse gênero pode ser escrito ou pode ser oral, com o objetivo de levar o estudante a dominar progressivamente esse gênero. Então, essa é a ideia de sequência didática. Quando a gente pensa em sequência didática, a gente tem que pensar imediatamente no gênero textual, porque a sequência didática é levar o aluno, o propósito dela, né, é levar o aluno a dominar um gênero. Um gênero que esse aluno domina pouco ou um gênero que esse aluno não domina. Então, esse é o propósito de sequência didática. Porém, quando os professores da educação básica foram fazer a transposição desse conhecimento, desse conceito para as suas salas de aula, cada um foi adaptando a sequência didática de acordo com os seus contextos, de acordo com suas experiências. E a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Passa o slide, por favor. No modelo de Chenoweth, Dawes e Noverheiss, que esse é o modelo clássico de sequência didática, nesse modelo, existem alguns passos para se trabalhar a sequência didática. O primeiro passo é a apresentação da situação, onde o professor vai apresentar para a turma qual é a situação de produção, que gênero ele vai trabalhar, que temática ele vai trabalhar dentro desse gênero. E logo em seguida a apresentação,
vem a primeira produção. A primeira produção escrita. Essa primeira produção escrita é para testar os conhecimentos prévios dos alunos sobre aquele gênero. Eu vi aqui na apresentação de Adria que ela trabalhou a Noite do Cuscuz. Eu vi o e-book que a Adria me mencionou. O e-book é só sobre receita, o gênero receita. Então, veja só, a primeira produção seria pedir aos alunos, por exemplo, que produzam uma receita sobre cuscuz, do jeito que eles sabem, do jeito que eles aprenderam. Então, seria a produção inicial. Quando o professor recolhe essa produção inicial, ele vai ver quais foram as dificuldades dos alunos na produção da receita. E aí entra os módulos. O que são os módulos? São as atividades que vão ajudar um aluno a superar as dificuldades na produção do gênero. Se as dificuldades são de estrutura, eles não conseguem estruturar uma receita, né, fazer uma receita dentro da estrutura do gênero, então vamos trabalhar isso. Eles não conseguem entender que na receita existe ali o modo subjuntivo imperativo, né? Faça, coloque, bote, tem muito isso na receita. Então, a gente vai fazer uma atividade só para ele entender o uso dos verbos no imperativo, na receita. Então, todos os módulos da sequência didática diz respeito a superar os problemas que foram encontrados na primeira produção. E os alunos vão fazendo vários módulos, várias atividades, até chegar a uma produção final. Na produção final, aí o professor vai saber se esse aluno, de fato, aprendeu, dominou ou não os gêneros. Mas, como eu disse a vocês, esse é o modelo de Gineuli, R$ 2,09. Quando os professores levaram o modelo para a sala de aula, cada um foi fazendo do seu jeito, do seu modo. E aí, Magalhães e Cristóvão diz, existe um modelo hoje no Brasil de sequência didática que é tido como original, que é esse modelo que vocês estão vendo, e existe também um modelo, os modelos variados, que é os modelos onde cada um foi adaptando a sequência didática. Pode seguir, por favor. Mas quando a gente fala em sequência didática na EJA, o que é importante a gente saber? Que a sequência didática na EJA precisa mobilizar o conhecimento de gêneros que tenha alguma relação com a vida desses estudantes. Então, a gente tem que entender esse contexto. Por isso que é tão importante saber o contexto desses alunos, porque esse contexto dos alunos é que vai mobilizar o professor para trazer uma aprendizagem que é necessária a eles. Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas sugestões, mas pode ser muitas outras, né? Então, trabalhar currículo com esses estudantes, o gênero currículo, o gênero entrevista, relato de experiência, relato de memória, receita, outros gêneros que estão ali, que façam parte do âmbito do trabalho, do âmbito da relação familiar, ou ali do campo social. Então, o professor vai trabalhar com gêneros que tragam significado para aquele grupo, para a sua turma, e a necessidade que essa turma apresentou. Por isso que é tão bom escutar os alunos, porque às vezes você está planejando levar um gênero que os alunos não sentem a necessidade de aprender aquele gênero de imediato, né? Não é uma necessidade imediata. Às vezes, a necessidade imediata dos alunos é outra, é aprender a produzir um formulário, por exemplo. Por isso que é tão bom e tão importante escutar os alunos. Vamos passar. Então, resumindo, o que é a sequência didática, gente? Sequência didática a sequência didática, ela organiza o estudo de um gênero textual. Pode ser um gênero oral ou pode ser um gênero escrito. Mas falou em sequência didática, tem que falar em gênero textual, tá ok? Primeira coisa, a sequência didática, os próprios autores reconhecem isso. A sequência didática, ela é uma estrutura flexível e adaptável. Cada um vai adaptar a sequência às suas realidades. Eu não vou fazer a produção inicial dos alunos, vou deixar para fazer essa produção mais adiante. Então, cada um vai modificando a sua sequência didática de acordo com a necessidade. Uma outra questão sobre sequência didática é que ela tem que partir dos saberes prévios dos alunos.
consultar os alunos. Quais são os gêneros que vocês sentem necessidade? Gêneros da oralidade, por exemplo. Vocês têm necessidade de aprender uma entrevista? Vocês têm necessidade de aprender a conversar no WhatsApp, né? A mandar um áudio no WhatsApp para alguém, para algum familiar, né? Porque isso é um gênero, né? A conversa é um gênero. Então, tem que partir da necessidade dos alunos. Seguindo. E aqui agora, nesse momento, nós vamos apresentar para vocês uma proposta de um projeto, sabendo que é apenas uma proposta. Vasconcelos diz algo muito interessante, e eu estou repetindo isso, porque é uma necessidade de repetir mesmo, que é pensar o seguinte: antes de começar um projeto, é preciso conhecer a realidade. Porque Vasconcelos disse que um projeto ele será bom se ele estiver articulado à realidade dos educandos, a essência significativa da área do saber, se ele estiver articulado com outros professores e se ele for também, estiver ligado também à realidade social, à realidade local. Então, por exemplo, a Noite do Cuscuz, estamos falando do Nordeste, estamos falando de Campina Grande, que é a cidade onde acontece o maior São João do mundo. Então, essa temática tem tudo a ver com esse contexto social, né? Aí parte agora para os interesses dos alunos. Quem aqui gosta e tem a receita, né? E quer saber mais sobre receitas de cuscuz? Muita gente, eu tenho certeza que nesse projeto aprendeu a fazer cuscuz de forma diferente. Porque talvez muita gente só sabe fazer cuscuz de um jeito, né? E com o projeto talvez surgiu aí várias maneiras interessantes de fazer o cuscuz. Então, surge aí a conversa a gente tem que olhar para fazer um projeto, olhar a realidade, uma realidade mais ampla, e olhar a realidade mais próxima de nós e escutar os nossos alunos, sempre. Pode seguir. Então, por onde é que nós vamos começar? Então, sabendo, pode passar esse slide. Nós iremos começar mostrando a vocês essa estrutura de projeto. Um projeto didático. Muitos professores, às vezes, querem fazer um projeto, mas não sabem nem por onde começar. Então, a gente trouxe uma proposta. Nessa primeira proposta, a gente tem aqui a identificação. Quem são os sujeitos envolvidos no projeto? Quem são os professores? Quais são as turmas? Quais são as disciplinas que irão estar envolvidas nesse projeto? Lembrando, gente, que a gente não faz um projeto porque acha bonito fazer um projeto. O projeto dá trabalho. O projeto mobiliza esforços muito maiores do que o caminhar de uma sala de aula normal. O projeto, ele exige muito da gente. Então, a gente não faz um projeto porque acha bonito. A gente faz um projeto porque sente necessidade de trazer para a turma um conhecimento diferente daquele que ele está ali no dia a dia. Às vezes, esse projeto surge de uma curiosidade dos alunos, né? Surge de um problema da turma, um problema da comunidade. Né? Eu lembro que um projeto na turma, na escola onde trabalhou, era bem interessante. Era um projeto sobre os gatos. Por quê? Porque a escola estava... as pessoas abandonavam muitos gatos dentro da escola. Então, os alunos resolveram fazer um projeto para compreender melhor por que tanta a vizinhança do bairro abandonava os gatos dentro da escola. Então, o projeto surge de uma necessidade de compreender melhor um fenômeno, de compreender melhor uma temática, de compreender melhor uma problemática. Então, quando num projeto, a gente precisa fazer essa contextualização da temática. Então, por que surgiu essa temática? E essa contextualização vem da diagnose. Vocês conversaram com a turma, prestaram atenção naquilo que eles têm de demanda, e a partir dessa escuta, dessa diagnose que fizeram com a turma, é que vai surgir ali uma temática para o projeto. Então, é preciso fazer essa contextualização. A partir da contextualização, vocês vão construir a justificativa. Por que esse projeto é importante e necessário? Ele é relevante? Ele é relevante para a minha turma? Ele é relevante para a comunidade escolar? Ele vai trazer benefícios? Ele vai ecoar na minha comunidade?
Vale a pena trabalhar com esse projeto? Por quê? Então, você fundamenta e justifica por que é importante trabalhar com esse projeto. E depois você vai fazer a curadoria dos conteúdos. Como a proposta que nós estamos apresentando é uma proposta interdisciplinar, então você vai trazer ali os conteúdos que vão potencializar o ensino de leitura, escrita, matemática e tecnologias. Então, os conteúdos têm que ser aqueles conteúdos que envolvem essas disciplinas e que são os conteúdos que mais demandam a atenção dos alunos, que os alunos estão com mais necessidade de aprender aqueles conteúdos. E aí vem os objetivos. Uma coisa importante sobre os objetivos é que não precisa ter muitos objetivos. Esse é um ponto. Não precisa ter muitos objetivos. Outra questão, o objetivo ele tem que ser execuível. Todo projeto tem um começo, meio e fim. Será que esses objetivos vão ser alcançados dentro do prazo que você estipulou? Então, digamos, o meu projeto vai durar um semestre. Os objetivos cobrem esse período. Então, a gente tem no final do projeto, a gente tem que voltar aos objetivos e dizer, olha, isso aqui a gente alcançou, isso aqui a gente não alcançou. Porque tem muitos objetivos dentro do projeto que sequer foram tocados, que sequer foram lembrados ao longo do projeto. Então, não precisam muito objetivos, apenas os objetivos necessários para desenvolver o projeto. Outra questão é a metodologia. Bem, a metodologia, o professor precisa entender quais são as estratégias metodológicas que ele vai utilizar para desenvolver o projeto. Lembrando que são jovens, adultos e idosos. Então, a metodologia tem que estar muito adequada a esse público. Então, quais são as atividades que serão desenvolvidas? Serão rodas de conversa? Será entrevista? Será um diálogo? Irão fazer pesquisa de campo? Né? Então, quais são as estratégias que têm a ver com o tema e que também estejam em consonância com o nosso público? Pode passar. Os recursos. Isso é um ponto muito importante de um projeto. Porque muitas vezes o projeto ele é muito bom, ele é maravilhoso, está bem construído, mas não tem recurso para executar. Então, a gente precisa saber que o projeto ele tem que ser executado. A gente faz o projeto porque a gente quer executar o projeto. Então, a gente tem que pensar nos recursos que nós temos disponíveis para a execução daquele projeto. Será que a escola tem condições de abarcar as demandas do projeto? Será que a escola tem como oferecer os recursos necessários para o projeto? O professor tem condição? O aluno vai participar na construção desses recursos? Quais são os recursos? São recursos tecnológicos, recursos analógicos? Quais são os recursos que nós vamos mobilizar no projeto? Porque muitas vezes o projeto, às vezes, não tem o sucesso que se esperava, porque se colocou uma ação que não tem recurso para ele. Né? Eu lembro de um projeto que aconteceu na minha escola que demandava o ônibus escolar. O projeto era para conhecer os pontos turísticos da cidade e fazer um roteiro sobre os pontos turísticos da cidade. E pensou-se muito bem sobre isso. Como seria? O gênero era roteiro turístico. Se pensou tudo bem legal e colocou como recurso o transporte. Quando foi na hora da execução, não tinha. A prefeitura não dispunha do transporte nos dias e nos momentos que a gente queria. Então, o projeto morreu porque o projeto não tinha condições de caminhar sem os recursos que foram planejados e pensados. Então, fica a dica, recursos têm que ser execuíveis também. Bem, dentro do projeto aparecerão as sequências didáticas. Aí, aqui sim, as sequências didáticas serão fundamentais. Porque, olha, o projeto pode ser o que for. Pode ser um projeto sobre qualquer tema. Mas nunca esqueça do processo real de aprendizagem. Eu por exemplo, estou falando agora de língua portuguesa, por exemplo. Em língua portuguesa, o meu objetivo real de aprendizagem é que o aluno domine o gênero receita. Então, as sequências didáticas estarão a favor desse gênero. Então, o professor pode dividir aí 2, 3 semanas
para falar sobre o gênero receita. Então, cada sequência didática, cada semana, eu vou trabalhar o processo de ensino e aprendizagem desse gênero, para que no final do projeto, meu aluno publique no e-book as receitas que eles fizeram. Então, eu não posso perder de vista isso. Então, as sequências didáticas, elas vão entrar como esse recurso, essas estratégias de organização do processo de aprendizagem. Partindo agora para a avaliação, é fundamental. Como é que você vai avaliar o aluno? Como é que você vai avaliar se ele aprendeu ou não? Como é que você vai avaliar se aqueles objetivos que você colocou lá no início do projeto foram ou não alcançados? Então, a avaliação é algo muito importante. Essa avaliação precisa acontecer, os alunos precisam ser avaliados, porque é uma métrica, a gente precisa de uma métrica. O aluno começou assim no projeto, ele terminou dessa forma. A gente precisa enxergar a evolução do aluno, a gente precisa enxergar o processo de aprendizagem dele. Então, a avaliação é fundamental. Por isso que é tão importante que ela seja formativa, contínua, e não apenas uma avaliação somatória. Fez uma atividade, 5 pontos, fez mais outra atividade, 2 pontos, e vai somando até dar 10. Não é assim na EJA. Uma avaliação formativa não acontece dessa forma. Então, a avaliação formativa ela tem que ter instrumentos próprios, e aí pode ser um portfólio, você pode construir um portfólio com os alunos, você pode construir aí um processo de avaliação, de registro, de gravação, onde você vai avaliando o progresso do aluno. E, por último, as referências bibliográficas, porque essas referências elas são necessárias no projeto. Como tem muitos professores, né? Pode ter mais de um professor envolvido no projeto, professor de matemática, de inglês, de geografia. Então, é bom que cada professor traga aqui uma referência em quem ele se embasou para trabalhar o conteúdo, é importante. Mas eu também destaco aqui as referências da comunidade. Foi alguém dar uma entrevista na comunidade, dentro do projeto, né? Alguém foi convidado para ir até a escola, dar uma palestra. Então, coloque isso nas referências bibliográficas. Às vezes se perde, gente. Tem tanta coisa que acontece dentro do projeto, mas não é registrado. Então, é muito bom que se registre aquilo que acontece também ali no momento da realização do projeto, não só as referências bibliográficas, acadêmicas, mas também as entrevistas, as experiências que vão acontecendo dentro do projeto. Pode seguir. Resumindo, voltando ao resumo, projeto didático é uma ação intencional e que busca transformar a realidade educativa por meio da análise crítica do contexto. Então, ninguém faz um projeto que acha bonito, a gente faz um projeto porque a gente quer buscar ou trazer soluções para uma problemática ou para uma temática que a gente acha relevante para os nossos estudantes. Na EJA, né, a gente precisa levar em consideração o contexto social dos alunos, a gente precisa levar em consideração no projeto a interdisciplinaridade e o protagonismo dos estudantes. No projeto, os alunos têm que colocar mão na massa, os alunos têm que estar atuando o tempo inteiro. O projeto traz os alunos para o protagonismo, o projeto traz os alunos para mais perto da aprendizagem. Então, os alunos estão ali integrados o tempo todo com o projeto. Lembrando que o projeto ele é flexível, ele é adaptável e ele vai estar ali a favor das necessidades da turma. E as sequências didáticas entram dentro do projeto para organizar as atividades, tá bom? E concluindo, gente, eu já parto aqui para a conclusão, porque eu quero passar a palavra para o professor Timothy, que o que nós discutimos hoje, que é o planejamento na EJA, tem suas especificidades, né? A gente precisa reconhecer que os estudantes da EJA são estudantes que têm suas trajetórias, que tiveram suas trajetórias educacionais interrompidas, e que eles vêm para a EJA com múltiplas experiências, múltiplas vivências, e isso tem que ser levado em consideração no momento do planejamento. Discutimos que esse planejamento ele é flexível, adaptável. Outra coisa que a gente discutiu hoje, não se herda planejamento de uma turma para outra. O planejamento ele é personalíssimo. Acontece com aquele professor, com aquela turma específica, com aquela realidade específica. Então,
todo semestre um novo planejamento. E era muito bom, né? Seria muito bom que os professores também tivessem acesso a informações prévias sobre a sua turma. Isso no ato da matrícula pode se dar ali no ato da matrícula, quem sabe, uma entrevista ou preenchimento de formulários que esse professor pudesse ter acesso a mais informações sobre essa turma, para ele não entrar tão às cegas na sua sala de aula. Sobre sequência didática, coloca na cabeça. Sequência didática tem a ver com um conjunto de atividades que diz respeito à aprendizagem de um gênero. Numa sequência didática, gente, não pode ter vários gêneros, porque o teu objetivo é ensinar o aluno a aprender um gênero específico que ele não domina. Então, vai com calma, um gênero para cada sequência didática. Quando esse aluno aprender a dominar esse gênero, parte para outra sequência didática, tá bom? Então, nada de uma sequência didática ter muitos gêneros, basta um. Lembre-se que o menos é mais. E sobre o projeto didático, ele é um projeto que surge da necessidade de escutar a turma sobre uma problemática da própria turma ou uma problemática social. Ele pode surgir de um tema gerador ou ele pode surgir ali da curiosidade desses alunos em querer aprender mais sobre determinado conteúdo. O projeto, ele é interdisciplinar, o projeto traz o aluno para o protagonismo, o projeto incentiva e fortalece práticas pedagógicas engajadoras. Eu tenho certeza que os alunos, eles amam participar de projetos porque eles se engajam nos projetos muito mais que no dia a dia da sala de aula. Pode prestar atenção. Quando tem projetos meninos, eles amam. E quando o tema parte deles, eles têm um pertencimento a esse tema. Eles se sentem tão pertencentes a esse tema que eles amam trabalhar em projetos. E vocês sabem disso, né? Que vocês estão... Eu fui professora há 22 anos da sala de aula da educação básica, e quando eu fazia projetos, não tinha para ninguém. Os projetos meninos amavam, e eles se engajam, e eles criam um vínculo com o projeto porque partiam deles. Então, professor, encerro aqui minha fala e abro agora espaço para a gente conversar. Na minha leitura, né, eu acho, obviamente, a questão do planejamento é absolutamente essencial para, né, o processo didático em sala de aula. Eu acho que levanta duas questões, né? De um lado, né, a importância, mais uma vez, que já estamos repetindo, obviamente, questões que vêm de outras aulas, a questão da escuta, né? A capacidade da professora, alfabetizador, né, escutar. O professor adora falar, mas precisa muito aprender. A gente só aprende a conhecer os nossos alunos escutando, tendo a capacidade e a paciência, né? Muitas vezes pessoas que não têm a prática de falar, e para quem ser escutado é um momento muito importante. Pessoas que não se consideram importantes, e por não ser importantes, normalmente não são escutados. Então, esta função do professor em sala de aula de ser atento às falas. Então, a primeira coisa é essa capacidade, que é um treinamento. A gente precisa, a nossa tendência é sempre de querer responder rapidamente e não, deixar a pessoa terminar. Então, aprender a escutar melhor. E segundo, a importância fundamental de registrar. O professor alfabetizador precisa ter um caderno permanente em que registra, diariamente o que passa na sala de aula. Tanto as falas, as questões, as dúvidas. Eu acho que se começa a registrar falas e se vai conhecendo cada vez mais, quem está participando em sala de aula. E quais são os interesses, quais são as preocupações, né? Então, as duas coisas, a capacidade de ouvir, a capacidade de escutar, e, para planejamento, como planejar se você não tem anotado, o que acontece em sala de aula. O planejamento parte
da realidade dos alunos, né? Então, da realidade dos interesses, né? E o que é expresso em sala de aula, né? Então, eu acho que essas questões, né, são fundamentais. Agora, tem, né, uma pergunta que apareceu várias vezes sobre este questionário inicial, né? Como mais uma forma de conhecer quem são, né, os seus alunos. Então, seria muito interessante a professora Patrícia, inicialmente, explicar um pouco mais, né? Qual é o sentido e quais seriam os elementos a serem incluídos neste questionário, né? Que seria um instrumento inicial, né? Antes de começar as aulas, a saber, pelo menos, né? Quem vai estar na sala de aula, né? Quantos homens, quantas mulheres, quais idades, mais ou menos assim. Inclusive, que isso tem muito a ver com uma questão que aparece um pouco mais tarde, sobre a questão intergeracional, né? Como a questão intergeracional pode ser, ou pode dificultar o planejamento, ou tem que ser considerado em termos de planejamento, quando você tem grupos distintos em sala de aula, jovens com seus interesses e com seu ritmo de pensar, de querer agir, e as pessoas, né, mais idosas que têm outras preocupações e querem, né, que as coisas sejam mais mastigadas. Então, talvez, se a Patrícia podia começar, né, explicando um pouco mais sobre o questionário, qual seria, né, a melhor forma de elaborar isso, e depois vamos partir para 3 ou 4 perguntas mais específicas sobre o processo de planejamento. Professora, além de chamar de volta para a tela a professora Patrícia para responder a pergunta, eu queria convidar também de volta a professora Adria, né, que ela pode fazer esses comentários junto com vocês aí, com a sua intermediação. Então, chamo as duas de volta para a tela, por gentileza. E, por favor, né, seria muito bom já servir o cuscuz, porque realmente estou morrendo de fome. Bem, começando sobre... É uma inquietação minha, professor, durante esses 22 anos como professora da educação básica, e quem é professor aqui da educação básica sabe disso. A gente sempre começa o ano letivo com a semana de planejamento pedagógico. Só que nós começamos a semana com planejamento pedagógico às cegas sobre a nossa turma. E nós não temos dado algum. A secretaria não nos passa, porque a secretaria também não tem. Porque no ato da matrícula, as informações que foram dadas ali não chegam até o professor. Então, a gente precisa discutir isso, porque a EJA, além de ser um público diferente, a gente precisa planejar em função das intenções desse público. Então, quando no Enem, por exemplo, os alunos para o Enem têm um instrumento que é um formulário muito denso, com perguntas muito... É um questionário sociocultural, né? Os alunos deixam ali muitas marcas da sua vida naquele questionário sobre questões econômicas, culturais, então, familiares. Então, eu acho que esse instrumento não está pronto ainda na minha cabeça, mas eu acho que é algo interessante que a gente faça, que a gente planeje, que a gente elabore, porque pode ajudar muita gente a entender esse público. Essa questão geracional que o senhor traz é fundamental. Eu fui professora da ESA também durante muito tempo. E qual era a dificuldade? E qual era o meu pensamento? Quando eu chegasse na ESA, eu ia encontrar muitos adultos e idosos. Pelo contrário, eu encontrava muitos adolescentes. Muitos jovens mesmo. Então, a minha turma tinha muito mais jovens do que idosos e adultos e idosos. Isso vai fazer uma diferença no meu planejamento, porque a idade, as estratégias que nós vamos elaborar para a sala de aula tem a ver também com a idade, tem a ver com o grupo. Eu lembro uma turma que eu tinha na EJA, que eu tinha só 2 homens, era uma turma bem pequenininha, de 12 alunos. Desses 12 alunos, eu só tinha 2 homens e 10 mulheres. A gente
pensou em trabalhar um projeto. Sabe qual foi o tema que surgiu? Uma necessidade da turma. Foi falar sobre relacionamentos abusivos. Era uma turma que tinha mulheres, massivamente mulheres. Então, assim, é conhecendo essa turma previamente que a gente pode até fazer a curadoria de materiais. O professor vai lançando mão de materiais, vai pensando, vai criando ideias prévias, né? E quando chega na turma, vai aprofundando ali esse conhecimento e aí estreitando ainda mais a construção desse planejamento. Mas eu acho que a gente precisa parar para pensar realmente como a escola pode ajudar o professor na coleta de informações sobre esse público. Né? Na coleta, que, como a gente lida com estudantes, muitas vezes, que não foram alfabetizados, talvez formulário dificulte. Mas quem sabe uma entrevista? Né? Uma entrevista seria muito interessante. Fazer uma entrevista com esse público antes do início das aulas, isso partindo da secretaria, né? Fazendo entrevista, coletando esse material, arquivando esse material e compartilhando com o professor. Porque, acima de tudo, se trata de gente. Nós temos vínculo com a aprendizagem, o vínculo aumenta com a aprendizagem quando a gente conhece as histórias das pessoas, né? A gente vai criando vínculo com as pessoas, então nós ensinamos pessoas, então pessoas estão relacionadas com a sua história de vida, então é muito importante a gente ter esse instrumento. Eu penso na nossa prática, a gente quase sempre começa com uma unidade com título tipo Quem sou eu? Eu acho que essas informações não são extra sala de aula, são sala de aula, que são ter essas informações sobre as pessoas. Primeiro, como você disse, se são pessoas que ainda não sabem ler e escrever, têm a dificuldade de registro. E segundo, é um instrumento mais, um formulário, uma coisa meio frio, é mais uma burocracia, né? Qual é a sua idade? Qual é o estado civil? Eu acho que as pessoas querem falar outras coisas. Então, eu penso que as primeiras aulas podem ser dedicadas a isso. Por que não deixar espaço para as pessoas se apresentarem? Porque eu acho que isso, inclusive, vai criando um espírito mais coletivo, né? Não é simplesmente uma sala de aula, cada um sentado na sua mesa, não, aos poucos se vai criando um grupo que tem articulações, afetividades, né? Que eu acho que a educação tem muito a ver também com o lado afetivo, não é só o conhecimento, né? Então, eu acho que a ideia de perguntar, né? De onde, de questões lá, de onde vocês são, etc. Né? Eu acho que todos esses elementos são fundamentais. Mas vamos direto agora para uma pergunta que veio, infelizmente não anotei, né? Mas como planejar quando na EJA as turmas têm múltiplas realidades? É uma característica da turma da EJA, porque como ela abarca aí jovens, adultos, idosos, pessoas que trazem experiências de vida diferentes, pessoas que caminharam na vida de forma diferente, e quando chega na sala de aula, essas pessoas se encontram, a heterogeneidade é muito marcada. Não que no ensino regular não existe heterogeneidade. Cada cabeça é um mundo, cada pessoa que está ali sentada, cada criança também traz um mundo, né, diferente umas das outras. Então, a heterogeneidade realmente tem sido cada vez mais uma dificuldade das salas de aula. E de processos de aprendizagem, principalmente a heterogeneidade de aprendizagem. Quando um aluno está tem alunos que já sabem ler, tem alunos que ainda não sabem ler, tem alunos que sabem escrever alguma coisa, tem alunos que não sabem, tem alunos que sabem que já está bastante avançado no processo do letramento, outros não estão. Então, é uma dificuldade muito grande do professor. Parte da diagnose, né? O professor ele precisa fazer um primeiro passo é fazer uma diagnose para entender
heterogeneidades. E aqui eu tô falando, não estou falando da heterogeneidade sociocultural, né? Quem são, onde moram, qual é o gênero, qual o gênero se identifica, quanto ganha, onde. Não é essa heterogeneidade social, sociocultural. Estou falando da heterogeneidade da aprendizagem. Então, é preciso fazer uma diagnose. Qual é o nível de aprendizagem que o meu aluno está? Então, com essa diagnose, eu vou poder fazer um mapa da minha sala. Nesse mapa da minha sala, digamos, eu tenho 15 alunos. 5 alunos não foram alfabetizados. 5 alunos estão em nível pré-silábico de alfabetização, digamos. E outros 5 alunos já são alfabetizados e já têm um avanço no processo de letramento. Então, a partir da diagnose, eu monto o mapa da minha sala e, a partir de montar o mapa da minha sala, eu vou para a diversificação das atividades. Não dá para trabalhar a mesma coisa com todo mundo. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma barreira que nós encontramos, é uma limitação também que nós temos, porque somos um professor só para dar conta de uma turma tão heterogênea, mas as atividades, elas precisam ser diferenciadas para os grupos que estão ali na minha sala, de acordo com o resultado da diagnose que eu fiz. Esse é um caminho, porque eu não vislumbro uma outra forma, a não ser você começar a produzir material personalizado. Dá trabalho? Dá muito trabalho, mas existem aí muitos materiais bons, por isso que o planejamento ele é muito importante. O planejamento, a gente precisa entender que o planejamento ele tem que contemplar as ações da sala de aula e a gente precisa ter tranquilidade. Quando você faz uma diagnose, talvez, no primeiro momento, possa aparecer ali inúmeros problemas para se resolver de aprendizagem com aquele aluno. Só que você não vai dar conta de tudo. Eu escutei uma frase esses dias que dizia muito assim, a gente precisa ter paciência pedagógica. O que é paciência pedagógica? É resolver um problema de cada vez, um problema dentro do seu tempo. Então, na minha diagnose, eu encontrei 5 problemas de aprendizagem de leitura no meu aluno. Eu não consigo resolver todos de uma vez. Então, eu vou dividir esse problema no semestre. Esse primeiro momento, eu resolvi isso. Nesse segundo momento, eu resolvo isso. Isso é paciência pedagógica. A gente vai resolvendo os problemas um por um, porque não dá para resolver tudo. E a heterogeneidade, ela é essencial e ela é constitutiva. Ela faz parte da natureza do ser humano e faz parte da sala de aula. Não tem como a gente fugir da heterogeneidade. Uma forma de lidar com a heterogeneidade é fazer a diagnose, fazer o mapa de aprendizagem e elaborar atividades concretas e personalizadas para cada grupo, de acordo com o nível de aprendizagem daqueles alunos. Então, eu queria colocar uma pergunta para a Adriana. Então, essa experiência na noite do cuscuz, essa questão intergeracional, o tema de cuscuz, todo o aspecto cultural, isso terminou interessando tanto os jovens como os adultos e as pessoas mais idosas, porque comida é normalmente associado mais com pessoas que têm mais responsabilidades domésticas, né? Será que os jovens também se envolveram na discussão sobre o tema e no querer depois, né, colocar as receitas em prática? Boa noite, professor Timothy. É uma honra estar participando contigo dessa live com a minha amiga, né, professora Patrícia Rosas, que a gente se conhece há tempos atrás. Professor, nós que fazemos parte aqui da coordenação da EJA Campina Grande, né, nossa equipe é formada por mim, professora Márcia, professor João e professora Nusca. Então, a gente sempre teve um cuidado de elaborar esse projeto, como, olha, quando Patrícia falou em projeto, eu acredito que ela até, quando for ler o nosso, né, eu mandei para a professora Daniela ver, a gente teve esse cuidado do engajamento e da diversidade da EJA. A educação de jovens e adultos aqui em Campina Grande, professor,
ela tem nós temos agora, recentemente, 2 turmas de EJA que só temos jovens. Meu desafio foi justamente nessa turma de CIT agora. Como vai funcionar a noite do cuscuz da EJA para essa galera, né? Porque é como Patrícia Rosa disse, é diferente a pegada. E, para nossa alegria, eles se envolveram, eles se engajaram de uma forma maravilhosa. E o bacana foi de ver eles participando das oficinas, porque nós planejamos, como eu bem falei, a gente traz dentro da temática bimestral, aqui em Campina, nós seguimos um roteiro para a educação regular e para a EJA, ou seja, a gente não trabalha diferente do regular em termos de temáticas, tá? Agora, a gente dá a característica da EJA, por isso que nós trabalhamos dentro do contexto da sustentabilidade e cultura de paz, a noite do cuscuz, trazendo o cuscuz como um carro-chefe, um atrativo como o Timothy deve estar aí querendo, eu creio que ele vai até testar as receitas, visite e veja as receitas. Então, o que foi que aconteceu? Para nossa surpresa, foi o engajamento dos jovens, eles participaram na pesquisa, todas as nossas escolas aqui, nós temos um laboratório com Chromebooks, né? Então, eles se engajaram de uma forma maravilhosa, aonde? Na pesquisa, usando os recursos tecnológicos, que é o que eles mais gostam. Então, dali, foi fantástico, porque eles pesquisaram sobre a geografia, pesquisaram sobre a história do cuscuz, né? Visitaram a África para conhecer como era feito lá. Então, assim, foi maravilhoso. Eu confesso que fiquei surpresa com o engajamento dos jovens, mas digo sem errar. Se vocês puderem depois visualizar os arquivos que nós temos das 30 escolas, todas elaboraram com sua identidade, com seu protagonismo ali, como Patrícia Rosa bem falou aí, cada escola tem a diversidade e tem também a questão da localidade, ou seja, a questão do território. Então, aqui eu tenho escolas na área urbana e tenho 5. Eu tenho 30 escolas, 25 estão na área urbana e 5 na área rural. Todas trabalharam de uma forma maravilhosa, trazendo a sua identidade local. E é isso que foi maravilhoso, ou seja, houve a parte pedagógica feita com excelência, objetivos atingidos. Eles são tão atingidos, professor Timothy e demais colegas que estão nos assistindo, que reverbera para a Noite dos Talentos da EJA, tá? Então, a gente vai agora, em agosto, realizar um outro evento em que vem também uma proposta pedagógica dentro da sequência didática, viu, Patrícia Rosa? Você nem sabia, mas nossos professores que estão acompanhando essa live, a gente fez uma formação para eles sobre sequência didática. E que bom que nós estamos alinhados com o que você falou, tá? Então, a gente quer agora que eles trabalhem algo que não consolidaram no segundo bimestre, não conseguiram, dentro da sequência didática, agora vindo para o terceiro. Para quê? Para que a gente sane as lacunas pedagógicas. Ou seja, falar de educação de jovens e adultos é falar de aprendizagem, né, com sentido, com significado, mas que a gente não deixe eles longe do que está dentro da BNCC, dentro das competências, porque nós queremos que o nosso estudante avance. Nós temos estudantes nossos, professor Timothy, que saem, que está agora no IFPB, nós temos alunos que vão fazer agora o Enem, que querem fazer um Enem porque querem seguir um curso também de graduação, ou seja, eles estão o quê? Avançando, progredindo. Esse é o nosso objetivo. Eu acredito que essa formação aqui também é para isso. E vamos comer cuscuz. Não, eu estava lembrando, inclusive, o compromisso histórico de Campina Grande com a educação de jovens e adultos. Vocês provavelmente não vão lembrar, mas em 1999, o segundo Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, organizado pelos fóruns de EJA, foi realizado em Campina Grande, né? Foi. Quando o secretário era o professor Harrison, e foi um grande sucesso. Então, Campina tem história no campo da educação de jovens e adultos, inclusive o professor Gadotti participou naquele evento, né? Mas o nosso tempo está esgotando. Eu queria só fazer uma última pergunta para a professora Patrícia, né? Falamos, em termos de planejamento, muito sobre a questão da leitura escrita.
Agora estamos falando sobre alfabetização, e a alfabetização é muito mais que leitura e escrita, né? A matemática, a questão da inclusão digital. Pensando nesse planejamento, então, como integrar realmente esses três elementos, né? De um lado, né, às vezes pessoas colocam como carro-chefe a escrita e leitura, é importante, mas a matemática é também uma linguagem que tem a sua importância, e crescentemente, né, a questão de inclusão digital, né, as tecnologias, como né, fazer um planejamento que mais integra essas três dimensões, esses três eixos, né, para que a gente não termina dando um destaque muito maior para a questão de leitura e escrita, esquecendo os outros elementos, né? É verdade, professor. Historicamente, nós não fomos preparados para a interdisciplinaridade. Trabalhamos com as nossas gavetinhas. Cada um foi engavetando seus planejamentos, cada um foi trabalhando sozinho, e nós não fomos treinados, nós não fomos formados para a interdisciplinaridade. Então, às vezes, o professor de português sabe muito pouco de matemática, o professor de matemática sabe muito pouco de português, e a inclusão das novas tecnologias nem se fala, fica no espaço voando. Quem é o professor que vai ensinar, quem é o professor que vai formar, quem é o professor que vai trabalhar com esse tema. Por isso que é importante que eu foco num planejamento interdisciplinar. A gente precisa entender que ler, escrever e pensar está em todas as áreas. Ler, escrever e pensar está em todas as áreas. E o aluno que ele lê, escreve e pensa muito bem, ele vai se dar bem em qualquer disciplina, porque ninguém aprende a ler, escrever ou a pensar só para português, só para matemática, só para geografia. É uma habilidade, uma competência que vai dar a ele a oportunidade dele transitar bem em qualquer disciplina ou em qualquer conhecimento que venha a lidar na vida, no mundo ou no trabalho da escola. Então, como é que a gente pode integrar? A primeira coisa, a gente precisa sentar. O professor de português, o professor de matemática, aquele que é responsável pelo ensino de novas tecnologias, que o ensino das novas tecnologias na escola não tem um professor específico. É uma competência que está ali, que pode ser qualquer professor que pode trabalhar com esse conhecimento. Porque quando a gente fala em novas tecnologias, a gente está falando ou em gêneros ou em dispositivos eletrônicos. Então, isso aí pode estar dentro do conhecimento de qualquer professor que teve formação, que tem afinidade e que pode estar ali contribuindo para a aprendizagem. Então, a primeira coisa é sentar esses professores, começar a pensar que problema pode surgir dessas três áreas, como essas três áreas podem se integrar e sair dali um único projeto, uma única problemática que vai aí organizar o processo de planejamento de todas das turmas que estarão envolvidas no projeto. Então, por exemplo, a gente tem a receita. A Adria fez receita. Olha, a receita, como eu posso integrar aqui a matemática, o conhecimento matemático para construir a receita? Quem é que entende um quarto de açúcar? Como é difícil a gente entender um quarto de açúcar, né? Quais são as medidas que estão ali dentro da receita? Então, a receita é um gênero que é muito aqui interessante para trabalhar essa interdisciplinaridade. Então, entre o professor de matemática com o seu conhecimento dentro desse projeto, entra aqui também as receitas. Elas podem ser, por exemplo, usar de um instrumento tecnológico para se trabalhar a receita. Quem é que nunca assistiu Ana Maria Braga? Quem é que nunca foi no YouTube? Quem é que nunca foi no TikTok ver alguma receita? Então, utiliza-se esses instrumentos a partir... Cada vez mais que a gente está unido, cada vez mais que a gente se encontra, a gente vai encontrando as possibilidades. Agora, assim, não dá para cada um ficar dentro da sua caixinha. Se cada um ficar na sua caixinha, professor, realmente quem tem a perder muito é o aluno. O professor que trabalha sozinho, ele tem muito a perder
mas quem perde muito mais são os alunos. Quando o professor de português sai da casa dele, se encontra com o professor de matemática, professor de geografia, de inglês, e com o professor enfim, das diversas áreas, é possível fazer um planejamento muito bem articulado, muito bem arquitetado com essas 3 áreas. Então, agradeço muito a professora Patrícia e a professora Adria. Eu acho que foi uma discussão muito prática, muito útil para quem está realmente em sala de aula, e esse é o sentido das nossas aulas, né? De um lado, a gente precisa aprofundar os temas, entender os fundamentos, mas precisamos saber como colocar isso em, né, como fazer isso funcionar nas nossas salas de aula, né? O planejamento é um elemento, um instrumento absolutamente essencial. Então, agradeço muito a vocês e agora devolvo a palavra para a Demetria. Demetria. Obrigada, professor Timothy, obrigada, professoras Patrícia e Adria.